Como escrever um livro. Eu não sei se tu tens noção disto, mas a maior parte das pessoas já pensaram em escrever um livro. E a maior parte dessas pessoas nem sequer começa a escrever. Dessas pessoas que começaram realmente a escrever, cerca de 97% nem sequer terminam o primeiro rascunho. E neste vídeo eu vou-te ajudar exatamente a isso, a terminar o primeiro rascunho, e não só, eu vou-te ajudar a passares além disso, chegar até àquela parte em que realmente tu podes publicar o teu livro. Só falta mesmo fazes aquela parte da capa e isso tudo, mas isso eu falo noutros vídeos porque depois também vai ficar muita coisa aqui. E se tu não me conheces, eu sou Bruno Barreira, sou um escritor de alta ficção. Epá, eu insisto sempre na alta ficção. Eu gosto muito de ficção, mas não é de ficção. Eu sou o Bruno Barreira, um escritor de alta fantasia, e estou mesmo assim, assim para publicar o meu livro. Aquilo está a ficar mesmo incrível, a sério, eu adoro escrever. Isso mudou completamente a minha vida. Mas pronto, se tu gostas de fantasia, de dragões, de coisas tipo Senhor dos Anéis ou romances assim num sítio mais medieval também, porque enquadra-se mais nesse ramo, então eu vou deixar um link aqui em baixo, totalmente gratuito. E assim todas as semanas podes ler um bocadinho daquilo que eu ando a escrever, e assim também já me ficas a conhecer um bocadinho mais. Se quiseres também ouvir um bocadinho do meu trabalho, mesmo em audiobook, eu tenho no meu TikTok, portanto vou deixar aqui em baixo. E é isso, não vamos perder mais tempo. Então como é que vocês começam a escrever o vosso livro? O primeiro passo obviamente é terem aquela ideia, não é? Porque sem ideia vocês vão escrever o quê? Ok, então tu tiveste a ideia que tu achas que é genial para escrever o livro. Ótimo, é o primeiro passo. Mas faz assim, fica ali mais ou menos uma semaninha, talvez um mês, ali a cozinhar essa ideia. Podes ir escrevendo, claro, isso é ótimo. Se tu fores escrevendo as ideias que vais tendo, perfeito. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? Porque convém tu escreveres um livro que seja uma ideia que realmente gostes. Ou melhor, que tu ames, que esteja muito forte em ti. Porque se for uma coisa que surgiu assim por acaso e tu fiques a pensar, olha, por acaso até podia ser interessante escrever um livro assim, sobre isto. O que é que pode acontecer? Tu podes passar aquela fase inicial da motivação e depois não querer pegar mais nessa história, ou nem teres ideias para aquilo. Quando eu era mais novinho, eu adorava brincar com bonecos. Aliás, ainda hoje, eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho quase 28 anos e eu tenho ali um Homem-Aranha, mais ou menos deste tamanho, todo articulado. Aí, a fogo, eu adoro, hein? Eu ainda gosto de brincar com aquilo. O pessoal que estiver a ver isto vai-me julgar tanto, acho eu. Mas enfim, é verdade. Também é bom não estarmos sempre a pensar no que é que os outros podem pensar de nós. Mas enfim, eu sou uma pessoa muito criativa e isso ajudou-me muito a ter aquelas ideias que tu precisas, por exemplo, uma ideia de um combate ou a ideia de uma história. Enfim, eu não tenho problema nenhum com isso, adoro essas cenas. Quando tiver filhos vou adorar brincar com eles, portanto, perfeito. Voltando ao ponto, aquilo que eu quero que tu percebas é que escrever um livro é quase como aquelas brincadeiras que todos tínhamos quando éramos miúdos, em que pegávamos num boneco qualquer, ficávamos ali a imaginar qualquer coisa, brincávamos. Eu não sei se vocês tinham isso, mas eu pessoalmente tinha. Espalhávamos os bonecos todos no chão e eu escolhia este boneco, o meu amigo escolhia o outro, eu escolhia este, ele escolhia não sei o quê, pronto, e depois inventávamos ali uma história qualquer, toda maluca. E olha, se tu estiveres a ver isto, tu sabes quem és, e sério, eu tenho muitas saudades tuas. Eu sei que eu não digo, mas eu tenho. Até me perdi com isto. Escrever um livro é quase como essas brincadeiras, só que é como se a brincadeira que tu fosses fazer com os bonecos fosse sempre sobre o mesmo tema durante um ano, por exemplo. É bom que tu entendas isto, porque vão haver alturas, no início vai ser tudo incrível, tu tens aquela ideia, começas a escrever, aí a fogo está a fluir perfeitamente, tu vais ter momentos em que vais te achar incrível, e a sério, isso é das melhores cenas de escrever um livro. Só que depois vão haver alturas em que tu vais ter aquele bloqueio criativo, vai ser mesmo difícil se tu não gostares da tua ideia, portanto arranja uma ideia boa, que é para começar a avançar com a tua história. Bruno, mas eu tenho uma ideia muito boa. Sim, sou mesmo eu a fazer esta voz. Eu já tenho a minha ideia assim preparada, estás a ver? Escrevi tudo, mas eu tenho um receio muito grande. E se o meu livro não vender? O que é que eu faço, meu filho? O que é que fazemos se o nosso livro não vender?
Porquê estar a escrever uma coisa que provavelmente ninguém vai ler? Porquê escrever sobre um tema que se calhar não está muito presente no mercado? Pois é, eu vou-te dizer isto da maneira mais honesta possível. Se tu estás a ver a escrita como um negócio, então provavelmente tu estás no sítio errado. E eu sei que é horrível dizer isto e eu sinto-me também triste por ter que dizer isto, mas é verdade. Ser um escritor provavelmente não te vai dar dinheiro. Tu podes aprender muita coisa, podes ensinar muita coisa e conseguir realmente viver disso, é verdade. Por exemplo, eu estou a gravar vídeos, tu podes fazer a mesma coisa com aquilo que estás a aprender. Enfim, há muitas maneiras de conseguir ser lucrativo sendo um escritor, mas seres lucrativo com o teu livro é outra história. Se tu fores para uma editora, vais ganhar muito pouco por cada livro que vende. Se calhar vais vender um bocadinho mais do que se estiveres a vender de forma independente. Mas tu também tens que perceber também um bocadinho de marketing, porque muitas editoras não fazem o marketing, és tu que tens que fazer o marketing. Há assim uma dificuldade para quem é escritor. Ou vendes muito e realmente a tua obra começa a ser assim muito conhecida, que é o sonho de toda a gente, obviamente, toda a gente que quer seguir essa área, mas isso não acontece com todos, ok? Pode acontecer contigo, pode acontecer comigo, só que a verdade é que isso é uma exceção. Um escritor devia ganhar muito mais e devia ser uma profissão única, mas normalmente escritores nunca são só escritores. São escritores e outra coisa. Às vezes muitos deles vivem da escrita, mas não só do livro ou dos livros que publicam. Portanto, o que é que eu quero que tu entendas com isto? Tu vais escrever o teu livro, vais publicar, se for esse o teu intuito, e claro, tu vais ganhar alguma coisa com isso, só que vai ser complicado viveres só disso. Portanto, não entres neste mundo apenas porque queres fazer dinheiro. Não é como se fosses fazer um curso qualquer e fosses vender no mercado. Se tu fores vender um curso, tu tens que perceber qual é que é a necessidade do mercado, não é? Aqui é diferente, tu estás a escrever um livro. E é assim, mesmo que estejas a escrever um livro para um nicho muito pequenino, vão sempre haver pessoas que vão gostar. E é isso que tu tens que pensar. Tu tens que escrever aquela história porque tu gostas e naturalmente depois haverão outras pessoas que também vão querer ler aquilo que tu queres escrever, mas nunca escrevas só porque pode ser que dê dinheiro, porque tu já estás aí por um caminho errado. Passo 2. O que é que tu vais começar a fazer? Tu vais pausar este vídeo mas não fechas, ok? Tu vais pausar este vídeo e vais a um link que eu tenho aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, que é sobre como diagramares o teu Word. Se tu estás a escrever noutra plataforma, não há problema. Vê o vídeo com calma, de certeza que mesmo que seja outra plataforma, há de haver ali coisas muito parecidas. Portanto, vai fazer isso, trata do teu Word para aquilo ficar mesmo tudo com a diagramação já preparada, porque isso vai-te poupar imenso tempo, a sério. Vai-te poupar muitas dores de cabeça lá mais para a frente, porque depois há coisas que tu tens que mudar uma a uma e é muito trabalhoso, a sério. E se tu quiseres poupar dinheiro, porque alguém que te faça a diagramação profissionalmente ainda te vão cobrar um bom preço. Não estou a desmerecer essa profissão nem o trabalho dessas pessoas. Aliás, até há uma coisa que vocês podem fazer se querem viver da escrita, podem fazer isso. Portanto, olha, mais uma ideia. Mas aquilo que eu estou a passar é uma forma também de vos poupar um bocadinho de tempo, de vos ajudar e acho mesmo que deviam fazer isso. Então pronto, agora que tu já tens essa parte tratada, vamos começar a avançar um bocadinho mais os passos e aqui vai começar a ser um bocadinho mais interessante. O que é que tu vais fazer? Vais pegar num livrinho. Eu tenho aqui este livrinho. Não precisa de ser uma coisa complexa, é só mesmo tipo uma coisinha só para vocês esboçarem e fazerem rascunhos, enfim. O que é que tu vais escrever ali? Sempre que tu criares uma personagem, quando estiveres a escrever, não é? Sempre que criares uma personagem, tu escreves o nome dessa personagem ali e escreves tudo o que tu sabes dessa personagem. Confia em mim, eu sei que isso é um bocadinho chato, eu também não gosto muito de fazer isso, mas confia em mim porque isso vai te dar muito jeito. Se tu já souberes como é que vai ser essa personagem, porque às vezes nós estamos a escrever e não sabemos bem no que é que aquilo vai dar, mete simplesmente aquilo que tu sabes, ok? Cor dos olhos, roupas que gosta de usar,
a maneira como fala, a maneira como anda, os desejos que tem, os medos que tem. Portanto, tenta registar mais ou menos aquilo que tu sabes dessa personagem, porque lá está, é assim, o que é que vai acontecer quando fizeres isso? Tu vais tornar a tua personagem única, ou seja, tu vais humanizar a tua personagem e os teus leitores vão conseguir perceber isso, portanto vão ter muito mais facilidade em identificarem-se com aqueles personagens, porque aqueles personagens vão ser pessoas, percebem? Pronto, mas eu não estou a dizer para escreverem já todos os personagens do livro, porque eu sei que vocês ainda não fazem ideia que personagens é que vão aparecer. Oh Bruno, mas espera aí, então, vamos lá com calma. Eu tenho a ideia do livro, mas eu não sei quantas personagens é que vão aparecer. Eu já sei a personagem principal, mas não sei mais nenhuma. Oh filho, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar um nome a esta personagem. Ok, eu não estou a dizer para tu escreveres todas as coisas, todas as personagens que tu inventares. Não, pera, eu estou a dizer isso. Não, mas eu não estou a dizer para tu escreveres todas as personagens que vão aparecer no livro já. Vai escrevendo com o tempo. À medida que tu vais criando a personagem, tu escreves. É muito melhor assim. Esse livrinho também vai servir para, por exemplo, tu inventas um personagem, se tu ainda não sabes porque é que esse personagem existe, então escreve lá que ainda não sabes. Se tu já sabes e tu queres, por exemplo, que aquele personagem ajude o protagonista muito mais à frente, escreve lá que tu tens essa ideia. Mesmo só como se fosse uma nota. Porquê? Porque o que provavelmente vai acontecer, principalmente se tu fores uma pessoa muito criativa como eu, o que provavelmente vai acontecer é tu vais te esquecer disso. Tu vais começar a criar muito mais do teu livro e a envolver-te muito mais naquela história que tu estás a criar, e depois vais chegar a uma altura que esse personagem simplesmente desaparece. Porque tu esqueceste dele. Então ele, pronto, olha, nunca mais aparece. E depois tu terminas o livro e quando fores reler vais ficar, ai, fogo, ai, nunca mais me lembrei deste personagem. E agora? Pois é. E depois tens aqui uma dificuldade acrescida, digamos assim. E agora vamos à parte mais interessante, que é finalmente começar a escrever. Estamos aqui tipo há não sei quantos minutos, né? Nem sei quantos minutos é que isto já vai, e ainda nem sequer começámos a escrever. Então é assim, tu tens agora duas opções, duas maneiras de escrever o teu livro. A primeira é para as pessoas que são muito criativas e que normalmente se atiram de cabeça para tudo. Entre aspas, né? Ok. Eu sou uma dessas pessoas, eu gosto de experimentar muita coisa e às vezes acabo por não estudar o suficiente antes sequer de começar essa cena. Isso tem os seus lados bons e maus, né? Por exemplo, eu estou a gravar este vídeo de Rob. Porquê que eu estou a gravar o vídeo de Rob? Porque primeiro porque está frio, né? Então, estamos na época de Natal, já passou o Natal agora, mas principalmente porque está frio. Mas também porque eu tive a ideia de gravar este vídeo e eu não quis esperar mais. Eu montei logo aqui o telemóvel, que eu gravo com o telemóvel, estou com o Rob e vai ser com o Rob que eu vou gravar. É mais ou menos assim que funciona também com o meu livro. Portanto, às vezes as coisas podem ficar complicadas para estas pessoas que são criativas. Portanto, eu vou-te ajudar com isso. Se tu não gostas de fazer aquela lista toda, de deixar tudo planificado, calma, eu também sou desse tipo de escritor. O que tu vais fazer é, tu vais te preocupar em escrever um início do livro que seja mesmo bom. Essa vai ser a tua primeira preocupação. Tu já tens a tua ideia, então começa a escrever, mas escreve de uma maneira em que, por exemplo, o livro começa no meio de um conflito qualquer, no meio de uma urgência, o protagonista está, sei lá, está no meio de uma guerra, se não tem a ver com guerra, ele está numa casa, aconteceu alguma coisa, pessoas arrombaram a casa e aí a fogo, o que é que está a acontecer? Porque o leitor vai começar a ler e já vai ter aquela urgência de o que é que se passa e quer perceber o que é que está a acontecer, não é? Então vai continuar a ler. Isso é muito importante, seja qual tipo de escritor tu sejas, ou o primeiro ou o segundo que eu depois vou falar, para as pessoas que são criativas, tenham este início, e quando vocês desenvolverem um bocadinho do início, talvez um ou dois capítulos, vocês vão pensar como é que querem terminar o livro. Se não pensarem como é que querem terminar o livro, isto vai ser um livro que nunca acaba. Acreditem em mim, vai ser um livro que nunca acaba, porque não tem fim. Eu todos os dias chego aqui, eu começo a escrever
E eu tenho sempre ideias novas. E mesmo quando não tenho ideias, eu começo a escrever um bocadinho e puf, lá surgiu outra ideia, e mais outra, e outra, e outra. Então, se vocês não estabelecerem uma meta, um sítio até onde vocês querem ir, vocês nunca vão terminar o livro. Pronto. E tu que és uma pessoa criativa, vais ter a mesma dificuldade que eu, de certeza. Não estou a dizer para escrever já o final, apenas pensa como é que tu queres terminar o livro. Deixa isso resumido, vá. Mesmo que depois vais alterar tudo, ok? É só para tu teres um norte. Estás a ver? É como se tivesses uma bússola e sabes para onde é que tu estás a ir. Tu precisas desse caminho. E pronto, e assim que tu tiveres o início e o fim, vais começar a criar o teu livro. Começa a desenvolver, escreve, já sabes, tem atenção aos capítulos, não faças capítulos demasiado longos, mas também não faças capítulos demasiado curtos. Eu já tenho um vídeo a falar sobre isso, vou deixar aqui também na descrição sobre os capítulos. E é isso, é ser feliz, escrever a tua história. Agora vamos para a pessoa número 2, que são aquelas pessoas chatas. Não, estou a brincar, ok? Se tu és destas pessoas que são muito metódicas, ainda bem que tu existes e que estas pessoas, como tu, existem, porque o mundo ia ser um caos se não fosse isso. Mas pronto, se tu és desse tipo de pessoas, então o que eu aconselho é, lá está, escrever também o início, defines também o final. E o que tu vais fazer é, a partir daí, porque acho que é mais fácil fazeres o início, o final e a partir daí começares a tentar escrever capítulo a capítulo, mas de uma forma muito resumida, só a ideia mesmo. Estas pessoas que são como tu, não é? De certa forma sortudas, vão ter muito mais facilidade em terminar o livro de uma maneira, tipo, muito mais rápida. Porque já vai estar tudo ali sintetizado, vai ser muito mais simples, vais evitar muito os bloqueios criativos, porque já vai estar tudo ali, não é? Então também não vais ter desculpa. E agora já posso escrever o meu livro todo, não é, Bruno? É isso mesmo. E antes de terminares de escrever o livro todo, tu tens duas formas que acho que são muito válidas. Basicamente, o que é que tu podes fazer? Podes começar a escrever e não parar. Escrever, até finalmente teres terminado o primeiro rascunho. Tu não vais editar nada, não vais apagar nada, vais simplesmente dedicar-te a passar a ideia que tu tens para o papel. Esta é a primeira maneira. Se tu fores extremamente perfeccionista, não é sequer recomendado que tu voltes atrás, enquanto estás a escrever o primeiro rascunho, que tu voltes atrás para tentar ler para ver se ficou bem, porque provavelmente vais apagar tudo e voltar a escrever e reescrever e depois nunca mais estás do primeiro capítulo. Se fores esse tipo de pessoa, faz mesmo esse esforço, escreve tudo até ao final sem leres aquilo que tu já escreveste, que isso vai-te ajudar muito. Agora, se tu não fores esse tipo de pessoa, talvez consigas fazer da maneira que eu estou a fazer. Demora um bocadinho mais de tempo, mas eu também prefiro. Eu escrevo um capítulo inteiro, os meus capítulos têm mais ou menos 10 páginas, já está tudo diagramado, portanto é como se já tivesse tudo editado, não é? Mas não está, mas é como se tivesse. E o que é que eu vou fazer? Antes de passar para o próximo capítulo, eu releio esse capítulo e reescrevo aquelas partes que não ficaram assim muito bem. Pronto, mas eu reescrevo assim por alto, está bem? Não vou estar a ter aquela edição perfeccionista, porque isso depois também me vai tirar muito tempo. Se tu conseguires fazer isso, ter essa disciplina em que, lá está, tu estás a ler, mas não é para apagar, é simplesmente para editar mais ou menos aquilo que tu escreveste, então aí, fixe, podes fazer isso. Eu faço desta maneira porque causa-me ansiedade, mas tipo muita ansiedade quando eu não deixo aquilo pronto. Por exemplo, há escritores que conseguem escrever uma ideia que tiveram, vão escrever, mesmo que aquilo esteja a meio do livro, e vão escrever aquilo tudo tipo falas e o caraças, e eu não consigo fazer isso. Não, esquece, eu tive aquela ideia e o que é que eu vou fazer? Eu vou sintetizar essa ideia, não consigo estar ali a escrever o que é que vai acontecer, porque não sei, isso faz-me mesmo comichão, não sei explicar porquê. Se calhar tenho algum problema, não sei. Ok, e é isso, estão aí duas ideias muito válidas para te ajudar a escrever o teu livro. Depois disto, já terminaste de escrever o teu livro, já passou um ano, por exemplo. Se for o teu primeiro livro, é normal ter passado um ano. É normal ter passado 2 anos e para muitas pessoas talvez mais do que isso. Aquela ideia que tu tens, aquele sonho de publicar o teu livro, tu consegues fazer isso
Até dá para fazer isso em meses, mas como és iniciante, se calhar não és, né? Mas para os iniciantes é muito mais difícil, principalmente porque há muitas etapas depois quando terminarem de escrever o livro. Então é complicado, mas uma vez que vocês fazem isso uma vez, o resto vai ser bem simples. E eu vou-vos ajudar, portanto, aproveito para dizer para seguires o canal, dares um like, se tu gostas deste tipo de conteúdo, se eu te estou a ajudar, subscreve. Agora que tu tens tudo escrito, vais reler, vais editar, vais apagar algumas partes, vais substituir outras, procurar furos de enredo, coisas que não fazem sentido, personagens que do nada mudaram a cor dos olhos magicamente, personagens que desapareceram. Enfim, tu vais procurar tudo, vais escrever também as coisinhas no teu caderno, vais procurar o que é que tu tens lá no teu caderno escrito, porque pode ser que também tenhas-te esquecido de alguma coisa que esteja lá escrita, isso já aconteceu comigo. Então pronto, vais reler tudo, editar e boa sorte. Quando terminares isso, então estás numa parte muito fixe, muito empolgante, que é mostrares o teu livro a beta readers. Ok, eu acho que já toda a gente sabe o que é isso, mas se tu não souberes, calma, está tudo bem, eu explico. Beta readers vão ser aqueles leitores que vão ler o teu livro e vão dar uma primeira crítica. Isto é muito bom, mas há muitas pessoas, obviamente, que cobram por isso, e é um serviço, claro. O que é que tu podes fazer? Tu podes dar o teu livro a amigos que tu confias, e tem que ser amigos, aqueles amigos que não têm medo de falar verdades, ok? Porque se precisarem de criticar de forma negativa o teu livro, eles vão precisar de o fazer, porque senão tu não sabes o que é que está mal e o que é que tu podes melhorar. Tens que ser mesmo claro, porque às vezes os amigos têm medo de ofender e não dizem aquilo que tem que ser dito. Vais escolher aqueles amigos que gostam de ler e que gostam de ler o mesmo género de livro que tu estás a escrever. Não adianta nada, estás a escrever um livro de alta fantasia, estilo Senhor dos Anéis, e depois emprestares àquele teu amigo que nem sequer lê, ou que lê, por exemplo, só livros de autoajuda. Porque assim, vão acontecer uma destas duas coisas. Ou ele nem sequer vai ler, ou então vai ler e não vai gostar, porque não é o género dele. Já viste bem a minha idade? Eu não tenho assim amigos que gostem deste livro que eu estou a escrever. O que é que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Ora bem, então, se tu és como esta velhinha que estava aqui, então basicamente estás no mesmo barco que eu. O que é que tu vais fazer? Vais para a internet choramingar a dizer que não tens amigos. Não, estou a brincar, ok? Não faças isso. Ok, se tu fores esse tipo de pessoa que não tem amigos, eu era daquelas pessoas que gostava muito de jogos. Então os meus amigos gostam muito de jogos. E são poucos aqueles que gostam de ler. E ainda são menos aqueles que gostam de fantasia. Então fica complicado para o meu lado. O que é que eu quero dizer aqui? Se tu estiveres nesta situação, o que tu deves fazer, não é o que tu podes, é o que tu deves fazer para o teu bem. Crias uma conta na internet, uma conta numa rede social, pode ser o YouTube, pode ser o Instagram. Eu aconselho-te que faças uma conta no TikTok, porque isso, é sério, isso vai-te ajudar muito. Isso ajudou muito e continua-me a ajudar. Eu agora não tenho que publicar tanto, mas enfim, isso vai-te ajudar, bué. Porquê? Quando tu estiveres assim um bocadinho mais desmotivado, essa comunidade que tu vais começar a criar no TikTok, eles vão te impulsionar para cima, eles vão te ajudar, vão falar sobre o teu livro. O que tu podes fazer é gravar certos do teu livro. É isso que eu ando a fazer. E já agora, se tu criares uma conta no TikTok, epá, segue-me também, dá-me ali uma força também no TikTok. E assim, olha, eu também vou ao teu TikTok, dou-te uma força também, ouço também os certos que tu estás a publicar e posso dar a minha opinião. Confia, faz isso. A primeira coisa que tu vais fazer é seguir-me. Estou a brincar, ok? Vais partilhar o teu processo, aquilo que tu começaste a fazer, o que é que tu queres. Tu até podes gravar vídeos de... comecei a ser um escritor ontem, estou a fazer isto aqui e aquilo outro, o que é que vocês acham? E assim, interage um bocadinho com a comunidade. Nesta fase é mesmo bom que tu apareças na câmara. Bruno, mas eu não gosto nada de câmaras, eu não gosto de aparecer, o que é que eu posso fazer? Dá para tu fazeres vídeos sem aparecer, mas vai ser complicado as pessoas interagirem contigo, porque... Lá está, aqui vamos voltar um bocadinho àquela parte dos personagens, de criar personagens. Pessoas identificam-se com pessoas.
É por isso que é tão importante tu criares as tuas personagens nos livros. Então, se tu começas a criar uma conta e tu não apareces, as pessoas não sabem com quem é que se têm que identificar. Elas não sabem quem é que está do outro lado. Não sabem quem é que tu és, não sabem os teus valores, não te conseguem sentir, estás a ver? Então vai ser muito mais difícil sequer para elas partilharem a opinião delas, porque imagina, para uma pessoa se abrir contigo, ela tem que confiar minimamente em ti. Então, para que tu consigas, eu nem estou a falar de vender o livro, mas é importante também pensares nisso, para tu conseguires alguma opinião, algum leitor que esteja interessado em ler depois o teu livro, é mesmo importante que tu apareças, e não precisas de aparecer logo no primeiro vídeo. Podes começar só a mostrar as mãos e falar sobre aquilo que tu estás a escrever, pedir a opinião na mesma. Pode ser que assim também se consigam interagir contigo. Vais fazendo testes. Agora, se tu não tiveres esse medo da câmara, aí digo-te mesmo, aparece. Eu também conheci um rapaz lá no TikTok, que é o Diogo. Ele também é muito fixe, é muito mais novinho do que eu. Eu também disse para ele começar a aparecer e ele depois agradeceu muito assim que ele começou. Ele também tinha receio, não é? E eu percebo, eu também já tive nessa fase, mas assim que ele começou a aparecer, começou a ter muito mais pessoas a interagirem na conta dele. Façam isso sem medo. É assim, estamos todos aqui a tentar ser alguém, não é? No mundo, a tentar conquistar os nossos sonhos. O tempo é demasiado curto para estarmos a pensar no que é que os outros vão pensar. Não tenham medo, as pessoas vão interagir muito mais com vocês e isso vai-vos ajudar imenso a crescerem. Às tantas vocês terminam o livro já com uma base de fãs bem rechonchuda. Isso até é ótimo se vocês quiserem publicar com uma editora grande. Ok, e o que é que tu vais fazer depois quando tiveres essa tua base de fãs? Vais perguntar quem é que está interessado em ler o teu livro. Ou seja, quem é que está interessado em ser o teu beta reader? E tu podes ser sincero, por exemplo, se não tiveres a forma de pagar, ou podes oferecer outra coisa, por exemplo, oferecer o teu livro gratuitamente quando ele sair, é a maneira de tu pagares, enfim, podes oferecer outros bónus. Às tantas a pessoa nem te vai pedir nada e só quer mesmo é ler o teu livro, só que aquilo é um trabalho. Vai estar a ler um livro que não está concluído e pronto, enfim, é um trabalho. Por isso é que eu estou a dizer, oferece um miminho, isso fica sempre bem e é muito fixe. Oh Bruno, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Eu só tenho 100 subscritores, são muito poucas pessoas, o que é que eu faço? Vamos imaginar que dessas 100 pessoas, 10 aceitam ler o teu livro. Já é incrível! Mesmo que sejam só 5, tu já tens 5 opiniões diferentes de pessoas que gostam do mesmo género de livros que tu estás a escrever e que adoram ler. Então, isso é excelente. Essas pessoas têm experiências diferentes de vida e, portanto, vão ver o teu livro de diferentes ângulos, digamos assim. Eu acho que tu estás a perceber mais ou menos o que é que eu quero dizer. Mesmo que digam, epá, Bruno, este livro é uma seca. Tu depois obviamente perguntas, ok, mas porquê que está a ser uma seca? O que é que te está a deixar entediado a ler o livro? É o protagonista? É a maneira como eu escrevo? É o quê? Epá, vais pedir para as pessoas falarem, sinceramente. E a partir daí, tu vais melhorar imenso. Depois, com essas coisas que tu reunires, tu vais ver, ok, estas críticas são válidas ou não são válidas? Se forem válidas, tu vais melhorar o teu livro consoante aquilo que te disseram. Eu vou-vos dar um exemplo meu. Eu, quando tinha 70 páginas já escritas, eu enviei essa parte do livro para uma amiga minha, que ela estava a insistir muito, a dizer que queria muito ler o livro. Pronto, e eu partilhei esse pequeno excerto, pequeno entre aspas, eram 70 páginas, e ela disse que leu aquilo tudo num dia. Aí, Bruno, eu não consegui parar de ler. Aquilo foi bem fixe, fogo. Eu só ia ler um bocadinho e depois, aquilo estava a ser mesmo brutal, não consegui parar de ler. E no dia a seguir, quando acordei, queria continuar a ler, pensei que aquilo era uma série e tudo, e depois é que me lembrei, não, isto é o livro do Bruno, ainda falta. Se estiveres a ver este vídeo, desculpa, eu sei que a tua voz não é assim, mas enfim. Então, isso deixou-me bem feliz. Ela disse-me uma coisa que eu tinha-me esquecido. Uma parte do livro que eu usei uma descrição, que aquilo remete um bocadinho ao mundo atual, ao mundo em que nós estamos, não é? Ao presente. E o meu livro é de uma era medieval. Então, pronto, é mais ou menos estas coisas, ok? Além de ser a opinião, não é? Para saber se está fixe, se não está. Não vale a pena vocês estarem a reler o vosso livro 30 vezes, porque a vossa leitura já vai estar extremamente viciada. Vocês vão passar pelos erros e não os vão ver. Porque
já viram aquilo imensas vezes, então não vale a pena estarem a fazer isso. Vão para os beta readers. Depois dos beta readers, eles finalmente vão poder falar do teu livro, se tu autorizares e se eles quiserem, não é? O teu livro vai poder chegar a muito mais pessoas. Tu até podes tentar fazer contratos com booktalkers em que tu dás o teu livro na altura depois quando publicares, ou dás um excerto, enfim, e eles falam do teu livro. Não sei, podes tentar explorar aqui um bocadinho este lado. Mas pronto, isto é lá mais para a frente. Eu vou gravar também vídeos de como é que vocês podem fazer as vossas capas dos livros. Isso é muito importante e eu vejo muitas dúvidas sobre isso. Não precisam de contratar um artista e atenção, outra vez, eu não estou aqui a desmerecer. Aliás, eu sou um artista, portanto, eu sei exatamente o que é que eu estou a falar. Obviamente, eu preferia que vocês me contratassem para fazer a vossa capa do que irem fazer a vossa capa por vocês, não é? Porque trata-se de negócios. Só que eu também estou a fazer o vídeo numa tentativa de vos ajudar. Ainda não fiz a minha, quer dizer, já tenho as ideias de como é que vou fazer a minha, já tenho tudo esboçado. Mesmo que vocês não saibam desenhar, conseguem fazer capas incríveis. Eu vou-vos mostrar como é que podem fazer isso. Se vocês quiserem esse vídeo, comentem também aqui em baixo, eventualmente eu também o vou trazer. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não saibam como fazer, alguma coisa que queiram também que eu traga com mais urgência, não é? Comentem aqui em baixo, eu assim também sei o que é mais importante trazer primeiro. Ainda faltam muitas coisas para poderem publicar o livro depois de se terminarem todos estes passos, mas este vídeo também já está a ficar muito comprido, portanto vão ser felizes e é isso, pessoal. Vemo-nos no próximo vídeo.